Deputado, começaremos a falar sobre um assunto que repercutiu muito na semana passada e o senhor até postou nas suas redes sociais e deu publicidade a isso, que foi a questão de uma denúncia que ficou conhecida como o escândalo do pendrive no governo do Espírito Santo, de Renato Casagrande. E como que o senhor viu essa repercussão? E para quem ainda não conhece esse esquema, o senhor poderia falar o que consiste esse escândalo que foi divulgado ao público? Alexandre, só para a gente se situar, nós estamos passando por uma grave crise de saúde no Espírito Santo. Isso aí é uma articulação de muitos governadores que se recusaram propositalmente a não tratar o povo precocemente e empurrando o povo para os leitos de UTI, tentando mostrar para fora do Brasil de que há um descontrole por parte do governo federal, coisa que, na verdade, não existe, principalmente porque o presidente Bolsonaro, desde o dia 6 de 8 de 2020, ele se antecipou, mais uma vez, né, e entrou com uma MP, fazendo com que a gente saísse na frente para compra de insumos. Naquela MP era para comprar insumos com a Fiocruz e depois a Fiocruz pudesse nos dar a tecnologia de desenvolver a nossa própria vacina, né? Esse material seria comprado através da vacina de Oxford. Bem, nós, como estamos nessa crise do Espírito Santo, e a gente hoje se encontra praticamente 100% dos leitos de UTI ocupados, surgiu essa denúncia, né, de uma licitação, tudo leva a crer fraudulenta, em que o governo quer contratar uma empresa com tecnologia chinesa. A empresa sede fica na China comunista. Então, eles facilitaram para que na licitação essa empresa fosse beneficiada. É um serviço de vídeo monitoramento. Aquele vídeo monitoramento, quando passa a placa, quando passa o carro, vai ver se aquele carro é roubado ou não. Bem, é até interessante isso, mas existe um critério na administração pública que fala da conveniência, dois critérios, conveniência e oportunidade. Não é conveniente agora fazer isso e nem é oportuno, porque nós estamos vivendo uma crise provocada pelo próprio governo do Estado de saúde. Então, se nós tivéssemos que ter, o total do contrato é 139 milhões de reais. Se a gente tivesse que disponibilizar esse recurso, seria para tratar o povo ou comprar vacinas. Não é a preocupação dele. Mas pior, Alexandre, é que esse recurso, essa forma de fazer essa compra, ela é fraudulenta. E toda essa licitação tem um valor total de 139 milhões. Nós identificamos que 40 milhões seriam para pagar o grupo que compõe o staff do governador socialista Renato Casagrande, que é o Partido Socialista Brasileiro. É o grupo que mais está próximo a ele. Então, os próprios operadores seriam gente da própria empresa que estaria ofertando os pareceres para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Eles fizeram parecer de tudo, até para o Detran. Isso chegou ao meu conhecimento e eu rapidamente fiz a denúncia no Parlamento, na Assembleia Legislativa, e em seguida encaminhei para órgãos competentes que terão a lisura de investigar e fornecer denúncia, porque hoje a gente tem uma complicação, tendo em vista que o governo ele é um governo que influencia, não 100%, mas ele influencia no Ministério Público e influencia, em parte, na Justiça. A gente sabe que em tudo quanto é lugar tem as pessoas que são assim, adeptos a governo socialista, e não é 100% do Ministério Público. A gente sabe que se a gente entregar o pendrive nas mãos da pessoa errada, o processo não vai acontecer. Então, a gente entregou, por exemplo, ao Ministério da Justiça, que poderá delegar essa investigação à Polícia Federal. Isso é importante, porque
Trata-se de um crime com repercussão internacional, onde nada mais do que a Polícia Federal ela é apta para investigar esse tipo de ocorrência. E isso é um absurdo acontecendo no período em que nós temos no Espírito Santo dificuldade para tratar, por inoperância do governador proposital, de tratar o povo capixaba. Nós estamos chegando nesse dia a quase 100% dos nossos leitos de UTI ocupados, porque o governo nunca quis tratar o povo do Espírito Santo precocemente. Bem, e nesse esquema tem alguns nomes conhecidos, envolvidos, tem valores estabelecidos, pré-estabelecidos. Como que está sendo, como que foi noticiada essa notícia? Olha, eu recebi de um jornalista que ele é muito perseguido pelo governador do Espírito Santo, que ele tem um jornal online chamado Folha do Espírito Santo. O jornalista é Jackson Rangel. E antes de ter acesso ao pendrive, eu recebi primeiro a matéria dele. Então, a matéria formulava o modus operandi dessa máfia, né, que fez essa licitação. Só que eles não contavam que o pendrive, contando todos os detalhes, esse pendrive foi extraviado. E alguém próximo a esse operador divulgou para o jornalista, porque é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que poderia passar adiante, como ele fez, entregando para mim, né, o pendrive, e nós tomamos pé da coisa e entregamos para as autoridades competentes para que elas fizessem a depuração, fizessem a análise e, assim, tomamos a precaução de também não criar um alarde desnecessário, haja vista que o órgão competente para investigar e apurar, e até mesmo, posteriormente, fornecer mandados de busca e apreensão, e até mesmo mandado de prisão, fosse feito pelo órgão competente, que é a Polícia Federal. Então, por precaução, a gente não citou muitos nomes, mas somente os nomes das pessoas que estavam fazendo a tramitação da licitação forjada. Essa propina envolve cerca de 40 milhões de reais. Aí não, né, governador? O povo morrendo, você oferece 200 reais para o pessoal que está passando necessidade e 40 milhões vai para a quadrilha do governador. Vai roubar lá no inferno. Aqui no Espírito Santo, não. Quer mais prova? Os diretores da rua perderam esse pendrive. E o que é que tira esse pendrive? Crime organizado no governo do Espírito Santo. Todo dia tem uma denúncia diferente envolvendo o governador do Espírito Santo. Todo dia. Esse governador é o que mais está dando trabalho aos deputados que querem trabalhar. Agora é o escândalo do pendrive. O escândalo do pendrive que vai mostrar que o crime organizado, que durante muito tempo tinha sido extirpado, está voltando agora, conforme o que foi apurado pelo jornal Folha do Espírito Santo, do jornalista Jackson Rangel. Nesse pendrive tem todo o esquema, o mapa do esquema criminoso de uma licitação que envolve 139 milhões de reais, que quando concretizado, vai encher os bolsos dos bandidos que estão em volta do governador. Essa propina envolve cerca de 40 milhões de reais. Aí não, né, governador? O povo morrendo, você oferece 200 reais para o pessoal que está passando necessidade e 40 milhões vai para a quadrilha do governador. Não pode não, governador. Vou ler aqui a matéria divulgada com exclusividade pelo jornal Folha do Espírito Santo. Manchete: pendrive comprova corrupção na licitação do Detran de 139 milhões e envolve o governador do Espírito Santo. O pendrive da empresa da rua foi vazado e comprova o esquema fraudulento da licitação do Detran Espírito Santo da ordem de 139 milhões de reais. Envolve diretamente o governador do Espírito Santo, a santidade Renato Casagrande, do Partido Socialista Brasileiro. O caso pode ser considerado um dos maiores escândalos de um governo do Estado, com montagem de edital
pela própria empresa, a da Rua, e pagamento de propina, senhores. 40 milhões de reais. Tem também e-mails dos diretores da empresa convidando uma outra, de nome Radar Velces, para participar dessa organização criminosa antes da licitação ser aberta. Antes da licitação ser aberta, o consórcio Pedras Verdes, liderado pela empresa da Rua, foi o vencedor. Carta marcada com timbre milionário e digital de corrupção. Senhores, o atrevimento foi tão descarado que a própria da Rua foi quem produziu as defesas do Detran, nas investigações do Ministério Público, Tribunal de Contas, tudo esquematizado. As provas estão, no pendrive, senhores, tem um pendrive que já foi objeto de cópias. O jornalista, por questão de prudência, já fez as suas cópias contra medidas extremas, porque a gente está mexendo com o bandido. Já que esse novo crime organizado, ele se mostra capaz de tudo quando se trata de roubar o dinheiro do povo. Nesse pendrive de quase 1 giga, o denunciante afirma haver provas de crime que compromete o governador do estado, Renato Casagrande, Thiago Hoffmann, Ciência e Tecnologia, Givaldo Vieira, diretor do Detran, e o diretor financeiro do Detran, Arlen Silva, e também o coordenador de inovação tecnológica da Secretaria de Governo, Vitor Murad. Contra essas provas aqui, vocês vão querer o quê, governo do estado? A montagem e o direcionamento da licitação foi toda articulada por Vitor Murad. Ele é o operador do secretário Thiago Hoffmann e do governador Renato Casagrande, nosso esquema de tecnologia. Caso, senhores parlamentares, é gravíssimo. Essa prova em controvérsia de corrupção é inédita na história do Espírito Santo. Superou a todas as formas de crime organizado. Inédita. É caso de prisão, revelando crime organizado dentro do governo do estado. Somente em um órgão até agora, que é o Detran. Somente em um órgão. Senhores, uma simples perícia, deputado Danilo Baense, uma simples perícia comprovará a autenticidade e a origem dos documentos eletrônicos. A partir dessa prova, é possível entender e investigar todo o caminho da corrupção dessa licitação milionária do Detran. O jornal Folha do Espírito Santo já havia antecipado esse esquema criminoso, E previsto que o consórcio da empresa da Rua ganharia a licitação direcionada. O que de fato aconteceu? Com a desclassificação fraudulenta, truculenta do primeiro colocado, que tinha oferecido 21 mil reais a menos. Foi-se ignorado o princípio da economicidade para encher os bolsos dos corruptos. O superfaturamento tem ligação direta com distribuição de propina. 40 milhões de reais, que também será revelado pelo portal de notícias. Mas está aqui, quem está roubando vai ter seu nome bem visível em letras garrafais. Vai roubar lá no inferno. Aqui no Espírito Santo, não. Em plena pandemia, senhor governador, o Espírito Santo assiste a sua tropa, seus cardeais do Partido Socialista, assaltarem os cofres públicos, desviando dinheiro do Detran, através dessa licitação fraudulenta e direcionada, sem mencionar a extravagância nos gastos publicitários desse órgão, para alimentar a milícia digital, daqueles que se levantam para falar a verdade. É o Carlos Dom, levantou a voz, essa milícia digital ataca. Danilo Baense levantou a voz, a milícia digital ataca. Torino levanta a voz, a milícia digital ataca. Essa milícia é paga com dinheiro de corrupção. Todos os desafetos dessa quadrilha são tentados a desmerecer os que se levantam contra os vagabundos. Como a gente vai comprovar isso? Senhores, antes da licitação, empresas diferentes apresentaram petição sobre esse suposto direcionamento, declarando que a da Rua, essa empresa, e a Velces, elas seriam as vencedoras. Eles já tinham dito, tem esquema e essas duas vão vencer. Foi confirmado. Acabou que a empresa venceu e o esquema já está montado para colocar na mão dos vagabundos 40 milhões de reais. Quer mais prova? Os diretores da Rua perderam esse pendrive. E o que é que tem nesse pendrive? Todas as provas do crime. No ano de 2019, senhores, quando ainda não existia licitação
essa licitação do Detran, a da Rua já estava escrevendo o edital e termo de referência. Quem é de administração pública entende o que eu estou falando. Na propriedade de cada arquivo deste pendrive, que tem diversos espalhados na mão de pessoas que têm compromisso com a verdade, é possível verificar a data de criação em nome do autor. O edital e termo de referência tiveram mais de 20 alterações, todas escritas pela mesma empresa, que tem a sua origem na da Rua China. Tinha que ter, onde tem socialismo, tem China comunista envolvida. Nesse pendrive, consta também que a da Rua respondeu todas as perguntas dos concorrentes desde a consulta pública. É brincadeira, né? No pendrive consta 2 e-mails, desde 2019. Primeiro e-mail é do diretor da Rua, Fábio Lopes, convidando a empresa Velces para o esquema fraudulento. Segundo e-mail é do gerente de engenharia da Rua, Lucas Kubaski, solicitando a matriz da China comunista montar os catálogos do produto e criar o equipamento para vencer a licitação. Antes de existir o edital, a da Rua já trabalhava no produto e trocava e-mails, convidando empresas para o esquema. Nos arquivos consta que a da Rua elaborou todos os documentos em nome do Detran. A da Rua fez mais ainda. Respondeu aos questionamentos dos concorrentes, questionamento do Ministério Público, Tribunal de Contas, versões do edital, escreveu todas as versões do edital. Escreveu também os termos de referência, onde estão as especificações do equipamento. Trocou e-mails desde 2019 com a matriz na China sobre o projeto e trocou e-mails com a Pertis desde 2019. Falta agora, senhor presidente, para finalizar, chegar nos bandidos que estão roubando esse país, essa nação e esse Estado. O socialismo que vocês pregam é o socialismo da roubalheira. O crime organizado está se levantando e nós não permitiremos que esses bandidos venham roubar o povo. Chega de ladroagem, é só o começo. Não tentem tirar a vida do jornalista Jackson Rangel, porque tem mais pessoas com esse pendrive.